A tarde de sábado, 23 de junho de 1995, começava quente e abafada em Maceió. O ar úmido do litoral alagoano carregava o cheiro familiar de maresia misturado ao aroma de tapioca que subia das barraquinhas da praia de Pajuçara. Na casa simples da rua Barão de Anadia, no bairro do Farol, Dona Maria do Carmo Ferreira da Silva, de 68 anos, preparava o almoço enquanto observava pela janela da cozinha seu neto João Vitor, brincando no quintal. O menino de apenas 7 anos corria atrás de uma pipa colorida que havia escapado de suas mãos pequenas, seus risinhos ecoando pelas paredes de tijolo aparente da residência modesta. Maria do Carmo era uma mulher conhecida por toda a vizinhança. Cabelos grisalhos, sempre presos em um coque baixo, mãos calejadas de décadas, trabalhando como lavadeira, e um sorriso caloroso que acalmava qualquer criança chorosa. Viúva há 12 anos, ela criava João Vitor sozinha, desde que a mãe do menino, sua filha Conceição, havia partido para São Paulo em busca de trabalho no ano anterior. A promessa era de que voltaria em alguns meses, mas os meses se transformaram em mais de um ano. E as cartas foram ficando cada vez mais raras. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo esses casos que mexem com o coração de todos nós. Naquela tarde de sábado, Maria do Carmo havia combinado com sua vizinha e comadre, Dona Eulália, de levar João Vitor para a pracinha do bairro depois do almoço. Era um programa rotineiro aos finais de semana. As duas senhoras sentavam nos bancos de madeira desgastada pelo tempo, enquanto observavam o neto de Maria do Carmo brincar com as outras crianças. O parquinho tinha apenas 2 balanços enferrujados e um escorregador pequeníssimo. Mas para João Vitor, aquilo era seu próprio mundo de aventuras. Por volta das 14 horas da tarde, Dona Maria do Carmo vestiu sua saia florida mais bonita e calçou as sandálias de couro que reservava para as saídas especiais. João Vitor, animado com o passeio, colocou sua camiseta do Corinthians, time pelo qual havia desenvolvido uma paixão inexplicável, mesmo morando em Alagoas, e seus shorts azuis favoritos. Antes de saírem, Maria do Carmo fez questão de pentear o cabelo do menino com capricho, passando água para que os fios rebeldes ficassem no lugar. "Vó, posso levar meu carrinho?" perguntou João Vitor, segurando um pequeno Fusca amarelo de brinquedo que havia ganhado no último aniversário. Era seu objeto mais querido, e não saía de casa sem ele. "Pode sim, meu amor, mas tome cuidado para não perder, está bem?" respondeu Maria do Carmo, acariciando o rosto do neto com ternura. Os dois saíram da casa por volta das 14h30. Dona Eulália os viu passar pela sua janela e acenou, mas percebeu que eles não estavam indo na direção da pracinha como de costume. Em vez disso, caminhavam em direção à Avenida Fernandes Lima, uma das principais vias do bairro. Quando Dona Eulália abriu a porta para perguntar sobre a mudança de rota, eles já haviam dobrado a esquina e desaparecido de vista. Essa foi a última vez que alguém viu Maria do Carmo e João Vitor. Quando o sol começou a se pôr e eles não haviam retornado, Dona Eulália começou a se preocupar. Era impensável que Maria do Carmo ficasse fora de casa depois das 18 horas com o menino, especialmente sem avisar. Ela conhecia a rotina da comadre melhor que ninguém, sempre de volta antes do anoitecer, sempre pontual para o jantar, sempre cuidadosa com os horários por causa de João Vitor. Por volta das 19 horas, Dona Eulália decidiu ir até a casa da vizinha. Encontrou a porta destrancada. Maria do Carmo tinha o costume de deixar a chave na fechadura quando saía para passeios rápidos no bairro. A casa estava exatamente como eles haviam deixado.
os pratos do almoço ainda na pia da cozinha, a cama de João Vitor desfeita com os lençóis jogados de qualquer jeito e sobre a mesa da sala um copo de água pela metade e uma revista Caras aberta na página de fofocas sobre artistas da Globo. O que mais chamou a atenção de Dona Eulália foi o que não estava ali. A bolsa de Maria do Carmo, uma bolsa preta de couro sintético que ela carregava religiosamente em todas as saídas, tinha desaparecido. Junto com ela, haviam sumido os documentos de identidade de ambos, alguns trocados que Maria do Carmo sempre guardava para emergências. E, curiosamente, as fotografias da família que ficavam em cima do aparador da sala. A primeira suspeita de Dona Eulália foi de que algo urgente havia acontecido. Talvez uma notícia sobre Conceição, a filha de Maria do Carmo, ou alguma emergência médica que os tivesse levado correndo para o hospital. Mas conforme as horas passavam e eles não retornavam, um frio estranho começou a tomar conta do peito da vizinha. Ela conhecia Maria do Carmo há mais de 20 anos e jamais a havia visto sair sem avisar, especialmente levando João Victor. Por volta das 22 horas, Dona Eulália não conseguiu mais conter a ansiedade. Pegou sua lanterna e saiu pelas ruas do bairro procurando pela comadre e pelo menino. Bateu na porta dos vizinhos, perguntou nos bares e mercearias que ainda estavam abertos, caminhou até a pracinha onde costumavam ir. Nada. Nenhum sinal dos dois. Foi então que Dona Eulália tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã de domingo, 24 de junho, ela se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil do Farol para registrar o desaparecimento. O delegado plantonista, Dr. Sebastião Moraes, um homem de meia-idade com bigode grisalho e ar cansado de quem havia visto muito da vida, ouviu o relato com atenção, mas sua primeira reação foi de ceticismo. Dona, a senhora tem certeza de que elas não foram visitar algum parente? Às vezes, as pessoas esquecem de avisar, disse o delegado, tamborilando os dedos sobre a mesa cheia de papéis. Doutor, eu conheço Dona Maria do Carmo há mais de 20 anos. Ela não sai nem para comprar pão sem me avisar. E com o menino, então, ela é mais cuidadosa ainda, insistiu Dona Eulália, a voz tremendo de preocupação. O delegado Sebastião anotou as informações básicas. Nomes completos, idades, descrição física, roupas que vestiam no último dia em que foram vistos e o endereço da residência. Prometeu que enviaria uma viatura para dar uma olhada na casa e no bairro. Mas Dona Eulália percebeu pela expressão dele que o caso não seria tratado como prioridade. Olha, Dona Eulália, vou ser franco com a senhora. 90% desses casos de desaparecimento se resolvem sozinhos em poucos dias. As pessoas brigam, saem de casa, vão visitar parentes distantes sem avisar. Principalmente quando há crianças envolvidas. Geralmente os pais aparecem para buscar, explicou o delegado, fechando o bloco de anotações. Mas Dona Eulália conhecia Maria do Carmo melhor do que qualquer policial. Sabia que havia algo errado, profundamente errado, naquele desaparecimento. A forma como saíram da rota habitual, a bolsa levada com documentos e fotografias, a casa deixada completamente aberta. Todos esses detalhes formavam um quebra-cabeça que não fazia sentido na mente da vizinha preocupada. Nos dias que se seguiram, Dona Eulália se transformou em uma investigadora particular. Percorreu o bairro inteiro, conversou com feirantes, taxistas, motoristas de ônibus, vendedores ambulantes. Colou cartazes improvisados com as fotografias de Maria do Carmo e João Vitor nos postes de luz, nas paradas de ônibus, nos mercadinhos. Desaparecidos desde 23 de junho. Qualquer informação procurar Dona Eulália na rua Barão de Anadia, número 123. Dizia a mensagem manuscrita com letra caprichada. A primeira pista surgiu 3 dias depois do desaparecimento. Seu Joaquim,
motorista de táxi que trabalhava no ponto da Avenida Fernandes Lima há mais de 15 anos, procurou Dona Eulália depois de ver um dos cartazes. Dona Eulália, acho que vi a senhora que a senhora está procurando, disse seu Joaquim tirando o boné e coçando a cabeça. Foi no sábado passado, por volta das 3 horas da tarde. Uma senhora de idade com um menino pequeno. Eles estavam parados na avenida, pareciam estar esperando alguma coisa. O coração de Dona Eulália disparou. O senhor tem certeza, seu Joaquim, como eles estavam? A senhora estava com uma bolsa preta, o menino segurava um carrinho amarelo. Eles ficaram ali na esquina por uns 20 minutos. Eu até pensei em perguntar se precisavam de táxi, mas quando olhei de novo, eles não estavam mais lá. Eles entraram em algum carro? O senhor viu? Seu Joaquim balançou a cabeça frustrado. Olha, dona, eu estava atendendo outros passageiros. Quando prestei atenção de novo, eles tinham sumido. Mas me pareceu que estavam esperando alguém conhecido, sabe? Não pareciam perdidos nem assustados. Essa informação mudou completamente a perspectiva do caso. Se Maria do Carmo e João Vitor estavam esperando alguém, significava que a saída de casa não havia sido espontânea. Alguém havia combinado de encontrá-los naquele local. Mas quem? E por que não voltaram para casa? Dona Eulália voltou imediatamente à delegacia com essa nova informação. Desta vez, o delegado Sebastião demonstrou mais interesse. A possibilidade de que os dois tivessem sido levados por alguém conhecido tornava o caso mais complexo e preocupante. Dona Eulália, a senhora sabe se Dona Maria do Carmo estava com problemas com alguém? Dívidas, brigas de família, algum conflito? Perguntou o delegado, desta vez com mais seriedade. Doutor, Dona Maria do Carmo era a pessoa mais querida do bairro. Nunca vi ela brigar com ninguém. Quanto a dívidas, ela vivia com uma pensão pequenininha que o falecido marido deixou, mas sempre pagava tudo em dia. Era uma mulher muito honrada. E a filha dela, essa Conceição que está em São Paulo, a senhora sabe alguma coisa sobre ela? Dona Eulália hesitou antes de responder. Havia detalhes sobre Conceição que ela nunca havia contado para ninguém, nem mesmo para Maria do Carmo. Segredos que havia descoberto por acaso e que guardava para si mesma para não magoar a comadre. Doutor, Conceição saiu daqui dizendo que ia trabalhar em São Paulo. Mandava cartas de vez em quando, algumas vezes até dinheiro para ajudar com o menino. Mas nos últimos meses, as notícias dela ficaram mais raras. O delegado anotou tudo e prometeu investigar melhor. Mandou um de seus investigadores, Sargento Carlos Henrique, para fazer uma busca mais detalhada na casa dos desaparecidos e entrevistar outros vizinhos. O Sargento Carlos Henrique era um homem meticuloso. Alto, magro, com óculos de lentes grossas e um caderninho que nunca saía do bolso da camisa. Quando chegou na casa de Maria do Carmo, na terça-feira, 27 de junho, encontrou muito mais pistas do que esperava. Na cômoda do quarto de Maria do Carmo, escondido embaixo de uma pilha de roupas íntimas, ele encontrou um maço de cartas amarradas com um barbante vermelho. Eram cartas de Conceição, mas não as cartas alegres e esperançosas que Dona Eulália conhecia. Essas cartas contavam uma história muito diferente. Na primeira carta, datada de março de 1994, Conceição escrevia: Mãe, as coisas aqui não estão como eu imaginava. O trabalho que consegui não é bem o que me disseram. Estou tentando sair dessa situação, mas é complicado. Não conte nada para Dona Eulália ou para os vizinhos. Não quero que se preocupem. As cartas seguintes mostravam uma Conceição cada vez mais desesperada e assustada. Na carta de agosto de 1994, ela escrevia: Mãe, preciso tirar João Vitor daí. Descobri que algumas pessoas sabem onde estou e podem procurar vocês. Se alguém aparecer perguntando por mim ou pelo menino, não diga nada. Vou buscar uma solução. A última carta era de fevereiro de 1995.
apenas 4 meses antes do desaparecimento. Mãe, consegui ajuda de pessoas boas aqui. Vamos resolver tudo. Em alguns meses vou buscar João Vitor e nos mudaremos para longe. Não se assuste se demorar um pouco para dar notícias. É para proteger vocês. O sargento Carlos Henrique sentiu um arrepio na espinha ao ler essas cartas. Era claro que Conceição estava envolvida em alguma situação perigosa e que tinha medo de que algo acontecesse com a mãe e o filho. As referências a pessoas que sabem onde estou e não se assuste se demorar um pouco sugeriam que Conceição poderia estar sendo ameaçada ou chantageada. Mas o que mais chamou a atenção do investigador foi uma frase na penúltima carta. Mãe, se o homem de terno cinza aparecer aí, lembre-se do que conversamos sobre o tio Manuel. Ele vai ajudar vocês a saírem de lá. Tio Manuel. Dona Eulália nunca havia ouvido Maria do Carmo falar de nenhum tio Manuel. O sargento decidiu investigar quem era esse homem misterioso que aparecia nas cartas da filha. Quando mostrou as cartas para Dona Eulália, a reação dela foi de choque total. Sargento, eu nunca soube dessas cartas. Dona Maria do Carmo sempre me mostrava as cartas da Conceição, mas essas aí eu nunca vi na vida. A senhora conhece algum tio Manuel na família? Dona Eulália pensou por alguns minutos, remexendo na memória. Sargento, Dona Maria do Carmo tinha um cunhado, chamado Manuel, irmão do falecido marido dela, mas eles brigaram há muitos anos por causa de uma herança e nunca mais se falaram. Inclusive, ela sempre dizia que ele era uma má influência. A senhora sabe onde esse Manuel mora? Última notícia que tive, ele estava morando em Recife. Trabalhava com alguma coisa de transporte, caminhões ou algo assim. Mas isso foi há mais de 10 anos. O sargento Carlos Henrique agora tinha uma nova linha de investigação. Se Conceição havia pedido ajuda desse tio Manuel, e se ele realmente havia aparecido para buscar Maria do Carmo e João Vitor, isso explicaria por que eles saíram de casa de forma organizada, levando documentos e fotografias, mas por que não voltaram, e por que ninguém havia dado notícias. A investigação ganhou um novo rumo quando o sargento decidiu rastrear esse tal tio Manuel. Através dos arquivos da Receita Federal e dos registros de transporte de Pernambuco, ele conseguiu localizar Manuel Ferreira da Silva, irmão do falecido esposo de Maria do Carmo. O homem realmente trabalhava com transporte de cargas entre Recife e outras cidades do Nordeste, incluindo Maceió. Quando a polícia de Recife foi até o endereço de Manuel, encontraram uma situação ainda mais intrigante. A casa dele estava fechada há semanas, segundo os vizinhos. Um senhor que morava ao lado disse que Manuel havia saído de viagem no final de junho e não havia voltado. Ele disse que ia resolver uns problemas de família em Alagoas, contou o vizinho para os investigadores. Levou o caminhão dele, aquele Chevrolet azul que ele tanto estimava. Disse que talvez demorasse uns dias para voltar. A descrição do caminhão foi imediatamente repassada para todas as delegacias e postos rodoviários do Nordeste. Um Chevrolet azul, placa de Pernambuco, dirigido por um homem de aproximadamente 60 anos. Se Maria do Carmo e João Vitor estavam com ele, talvez ainda houvesse esperança de encontrá-los. Mas os dias passavam e nenhuma informação sobre o caminhão chegava até a polícia. Era como se Manuel, Maria do Carmo e João Vitor tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. Dona Eulália não desistia. Todas as manhãs, ela acordava com a esperança de que aquele fosse o dia em que sua comadre voltaria para casa. Continuava cuidando da casa de Maria do Carmo, regando as plantas, limpando a poeira, mantendo tudo em ordem para quando eles retornassem. Os vizinhos começaram a chamá-la de a Guardiã da Esperança. Foi durante uma dessas limpezas matinais que Dona Eulália fez uma descoberta que mudaria mais uma vez o rumo da investigação.
Embaixo da cama de João Vitor, entre brinquedos espalhados e gibis velhos, ela encontrou um caderninho pequeno com desenhos e palavras escritas com letra de criança. A maioria dos desenhos eram normais: casas, carros, árvores, a avó sorrindo. Mas um dos desenhos chamou sua atenção. João Vitor havia desenhado um homem alto, de terno, ao lado de um caminhão grande. Embaixo do desenho, com letra trêmula de criança de 7 anos, estava escrito: "Tio do papai vem buscar eu e vó." A data, no canto da página, era de 22 de junho de 1995, um dia antes do desaparecimento. Dona Eulália correu até a delegacia com o caderninho. O sargento Carlos Henrique analisou o desenho com uma lupa, observando cada detalhe. O homem no desenho usava terno cinza, exatamente como Conceição havia mencionado em uma de suas cartas misteriosas. E o caminhão desenhado por João Vitor tinha detalhes muito específicos. Era azul, tinha uma carroceria grande e na lateral havia algo parecido com palavras escritas. "Sargento, isso significa que o menino sabia que o tio ia buscá-los?" perguntou Dona Eulália, a voz carregada de angústia. "Parece que sim, Dona Eulália, e pelo desenho, parece que João Vitor estava animado com a ideia. Veja como ele desenhou ele mesmo sorrindo ao lado da avó." Mas se era uma situação normal, um tio buscando a cunhada e o sobrinho neto para uma visita ou mudança, por que todo o mistério? Por que Conceição falava de perigo em suas cartas? E, principalmente, onde eles estavam agora? A resposta para essas perguntas começou a se delinear quando a Polícia Rodoviária de Sergipe ligou para a delegacia de Maceió. Um caminhão Chevrolet azul com placas de Pernambuco havia sido encontrado abandonado em um posto de gasolina na BR-101, próximo à cidade de Estância. O veículo estava lá há mais de uma semana, segundo o proprietário do posto. O sargento Carlos Henrique e o delegado Sebastião partiram imediatamente para Sergipe. O que encontraram no local deixou ambos profundamente preocupados. O caminhão de Manuel estava estacionado nos fundos do posto, com as portas destrancadas. Dentro da cabine, espalhados pelo banco, estavam algumas roupas de criança, incluindo uma camiseta do Corinthians idêntica àquela que João Vitor usava no dia do desaparecimento. No chão da cabine, embaixo do banco do passageiro, o sargento encontrou algo que fez seu coração acelerar: o pequeno carrinho amarelo de brinquedo de João Vitor, o mesmo Fusca que o menino carregava para todos os lugares e que Dona Eulália havia visto em suas mãos na tarde do desaparecimento. O proprietário do posto, seu Antônio, um homem gordo e simpático com sotaque sergipano carregado, contou aos policiais que se lembrava vagamente do caminhão ter chegado ali na noite de 24 de junho, um domingo. "Olha, era já umas 9, 10 horas da noite. Eu estava fechando o posto quando o caminhão chegou. O motorista era um homem de idade, cabelo grisalho, meio nervoso. Ele disse que tinha tido problemas no motor e que ia deixar o caminhão aí para resolver no dia seguinte." "O senhor viu mais alguém no caminhão?" perguntou o delegado Sebastião. Seu Antônio coçou a barriga, tentando se lembrar. "Rapaz, estava muito escuro, mas me pareceu que tinha mais gente, sim. Quando ele desceu do caminhão para falar comigo, vi uma sombra mexendo lá dentro da cabine. Pensei que fosse a esposa dele. E depois disso? Pois é, no dia seguinte eu esperei ele voltar, mas nada. Passou segunda, terça e o caminhão continuava ali. Pensei que ele tivesse ido buscar um mecânico em outra cidade, mas quando completou uma semana e ninguém apareceu, achei estranho. Foi quando vocês ligaram que resolvi chamar." A equipe de peritos da Polícia Civil de Sergipe fez uma análise completa no caminhão. Além da camiseta e do carrinho de brinquedo, encontraram algumas digitais, fios de cabelo grisalho que poderiam ser de Maria do Carmo. E uma coisa que deixou todos intrigados: na carroceria do caminhão
Havia sinais de que alguém havia dormido ali. Um cobertor velho, algumas migalhas de biscoito e uma garrafa de água vazia. Mas o mais importante foi o que a perícia encontrou no porta-luvas. Um mapa rodoviário com uma rota marcada a lápis. A rota saía de Recife, passava por Maceió, descia até aquele posto Instância e continuava em direção à Bahia, especificamente para a cidade de Paulo Afonso, na divisa com Pernambuco. "Por que Paulo Afonso?" perguntou o delegado Sebastião para o sargento Carlos Henrique enquanto analisavam o mapa. "Pode ser que eles tenham parentes lá, ou que Manuel tenha algum negócio nessa cidade. Vamos verificar." A investigação se expandiu para a Bahia. A polícia de Paulo Afonso foi contactada e começou a investigar se havia alguma conexão entre a família e aquela região. Enquanto isso, em Maceió, Dona Eulália continuava sua vigília solitária, esperando notícias que tardavam a chegar. Foi numa quinta-feira quente e úmida, 5 de julho, que o telefone da delegacia tocou com uma informação que mudaria tudo. A ligação vinha de uma delegacia da cidade de Petrolina, em Pernambuco, próxima à divisa com a Bahia. "Alô, aqui é o delegado Roberto Nascimento, de Petrolina. Vocês estão procurando uma senhora de idade e uma criança que desapareceram de Maceió?" O coração do sargento Carlos Henrique disparou. "Sim, senhor. O senhor tem alguma informação?" "Bem, não sei se tem relação, mas apareceu aqui uma situação estranha. Um homem de idade deu entrada no hospital com sintomas de desidratação e confusão mental. Ele estava sozinho, encontrado desmaiado numa estrada vicinal. Não tem documentos, não lembra o próprio nome direito, mas fica repetindo 2 nomes, Maria do Carmo e João Victor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senhor delegado, como é a aparência desse homem? Por volta dos 60 anos, cabelo grisalho, altura mediana, estava vestindo um terno cinza muito sujo e rasgado. Os médicos disseram que ele pode ter sofrido algum trauma ou estar com problemas psicológicos temporários. Vamos para aí imediatamente. A viagem até Petrolina durou 6 horas em estradas nem sempre bem conservadas. Durante todo o trajeto, o sargento Carlos Henrique e o delegado Sebastião especulavam sobre o que poderiam encontrar. Se aquele homem era realmente Manuel, onde estavam Maria do Carmo e João Victor? Por que ele estava sozinho? O que havia acontecido com eles? O Hospital Regional de Petrolina era um prédio simples, com paredes pintadas de verde claro e corredores que cheiravam a desinfetante. O homem internado estava no quarto número 12, dormindo numa cama hospitalar cercada por aparelhos. Quando o sargento Carlos Henrique o viu, não teve dúvidas. Era Manuel Ferreira da Silva. O médico responsável, Dr. Fernando Cardoso, explicou a situação. Ele chegou aqui há 3 dias em estado de choque severo, desidratado, com ferimentos leves pelo corpo e aparentemente confuso mentalmente. Não consegue explicar onde estava ou o que aconteceu. As únicas palavras coerentes que fala são esses 2 nomes que mencionei. Doutor, é possível que ele tenha sofrido algum acidente ou trauma? É possível, sim. Os ferimentos sugerem que ele passou alguns dias ao relento, talvez perdido em algum lugar. Pode ter caído, se machucado, ficado sem água. Isso explicaria o estado mental confuso. Quando Manuel acordou e viu os policiais ao lado de sua cama, sua reação foi inesperada. Em vez de medo ou surpresa, ele começou a chorar copiosamente, repetindo sem parar: Eu não consegui salvar eles." O sargento Carlos Henrique se aproximou da cama devagar, falando com voz calma. "Senhor Manuel, meu nome é Carlos Henrique, sou da polícia de Maceió. Estamos procurando Maria do Carmo e João Victor. O senhor pode nos contar onde eles estão?" Manuel olhou para o policial com olhos vidrados de lágrimas. Eles estavam comigo. Eu prometi para Conceição que ia cuidar deles,
Mas eu falhei com todos. Onde eles estão agora, Sr. Manuel? Não sei, não sei mais nada. Estava tudo escuro, havia homens gritando, eu perdi eles de vista. Maria do Carmo gritou pelo menino e depois não lembro de mais nada. As palavras de Manuel pintaram um quadro aterrorizante. Aparentemente, eles não estavam simplesmente em uma viagem de família. Alguma coisa havia dado errado, muito errado. Durante os dias seguintes, conforme Manuel se recuperava fisicamente e mentalmente, pequenos fragmentos da história começaram a emergir. Ele contou que Conceição realmente estava em perigo em São Paulo. Havia se envolvido com pessoas erradas, devia dinheiro para agiotas perigosos e havia descoberto que eles sabiam onde sua mãe e seu filho moravam. Conceição me ligou desesperada, contou Manuel numa tarde, a voz ainda fraca, mas mais lúcida. Disse que precisava tirar a mãe e o filho de Maceió, porque uns homens iam atrás deles para fazer pressão sobre ela. Me pediu para ir buscar eles e levar para um lugar seguro até ela resolver a situação dela. E por que vocês foram até Sergipe? Eu conhecia um lugar na Bahia, uma fazenda de um amigo, onde eles poderiam ficar escondidos uns tempos. Mas no caminho, Manuel parou de falar, as lágrimas voltando a rolar pelo rosto. O que aconteceu no caminho, Sr. Manuel? Paramos naquele posto em Sergipe para descansar e abastecer. Era noite, eu estava cansado de dirigir. Maria do Carmo e o menino dormiram na cabine do caminhão. Eu fui dormir na carroceria. Durante a madrugada, ouvi barulho de carros chegando, homens falando alto. Quando consegui me levantar para ver o que era, vi 3 homens ao redor do caminhão. A respiração de Manuel ficou ofegante, como se revivesse o momento. Eles tinham achado a gente. Não sei como, mas tinham seguido nosso rastro. Gritaram para Maria do Carmo e João Vitor saírem do caminhão. A coitada da velha estava apavorada, o menino chorando. O que os homens queriam? Queriam saber onde estava Conceição. Diziam que ela os havia enganado, que tinha fugido com dinheiro deles e que iam usar a mãe e o neto para fazer ela aparecer. Eu tentei intervir. Disse que eles deixassem a velha e a criança em paz, que o problema era só com Conceição. Manuel cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Foi aí que tudo desandou. Um dos homens me bateu com alguma coisa na cabeça. Caí no chão, meio desacordado. Ouvi Maria do Carmo gritando, o menino chorando, barulho de carro saindo. Quando consegui me levantar, eles tinham sumido. Levaram Maria do Carmo e João Vitor. A revelação deixou os investigadores em choque. Maria do Carmo e João Vitor não haviam desaparecido voluntariamente. Eles haviam sido sequestrados por criminosos que queriam usar os dois para pressionar Conceição a pagar suas dívidas. Senhor Manuel, o senhor viu os carros? Consegue descrever os homens? Era muito escuro, mas me lembro de um carro preto, grande. Os homens falavam com sotaque paulista. Um deles era muito alto, outro era careca. Ameaçaram que se Conceição não aparecesse com o dinheiro em uma semana, iam fazer mal para a mãe e o menino. E depois disso, fiquei perdido na estrada uns dias, tentando entender o que fazer. Não sabia nem onde procurar ajuda. Minha cabeça estava confusa por causa da pancada. Andei a pé até não aguentar mais. Foi quando me encontraram e me trouxeram para o hospital. A situação agora era muito mais grave do que os investigadores imaginavam. Maria do Carmo e João Vitor estavam nas mãos de sequestradores perigosos, provavelmente em algum lugar entre Sergipe e São Paulo. E o tempo estava passando. O delegado Sebastião imediatamente acionou a Polícia Federal, já que o caso agora envolvia sequestro interestadual. A investigação se expandiu para São Paulo, onde a polícia começou a procurar por Conceição e pelos criminosos que a estavam ameaçando. Enquanto isso, em Maceió, Dona Eulália recebia as notícias com o coração partido.
Saber que sua comadre e o netinho estavam em perigo nas mãos de bandidos era pior do que a incerteza do desaparecimento. Ela organizou correntes de oração na igreja, pediu ajuda de programas de rádio locais e nunca perdeu a esperança de que Maria do Carmo e João Vitor voltariam para casa em segurança. A quebra no caso veio de uma fonte inesperada. A Polícia Civil de São Paulo, seguindo as pistas fornecidas por Manuel, conseguiu localizar Conceição trabalhando numa fábrica têxtil na zona leste da capital paulista. Quando foi abordada pelos investigadores, ela desabou em lágrimas e contou toda a verdade sobre sua situação. Conceição havia se envolvido com um esquema de agiotagem comandado por um homem conhecido como Pardal. Ela havia pegado dinheiro emprestado para pagar o tratamento médico de um namorado que estava doente, mas quando o relacionamento terminou, ficou sozinha com a dívida. Os juros abusivos fizeram a dívida crescer de forma descontrolada, e quando ela não conseguiu mais pagar, os capangas de Pardal começaram a ameaçá-la. Eu não sabia mais o que fazer, soluçava Conceição na delegacia paulista. Eles descobriram onde minha mãe morava, disseram que iam fazer mal para ela e para meu filho se eu não pagasse. Foi quando liguei para o tio Manuel pedindo ajuda. Você sabe onde sua mãe e seu filho podem estar agora? Sei onde é o esconderijo deles. É um sítio abandonado na região de Cajamar. Eu fui lá algumas vezes quando ainda estava negociando o pagamento da dívida. A informação foi repassada imediatamente para a polícia de Maceió e para a Polícia Federal. Uma operação foi montada para tentar resgatar Maria do Carmo e João Vitor do cativeiro. Na manhã de 14 de julho de 1995, exatamente 3 semanas após o desaparecimento, uma equipe especial da Polícia Federal cercou o sítio em Cajamar. Era um local isolado, cercado por mata fechada, com uma casa velha e várias construções menores espalhadas pelo terreno. O resgate foi tenso, mas bem-sucedido. Os policiais encontraram Maria do Carmo e João Vitor trancados em um quarto nos fundos da casa principal. Ambos estavam assustados e magros, mas fisicamente bem. O alívio nos rostos dos dois ao verem os policiais foi uma cena que emocionou até os agentes mais experientes. João Vitor correu para os braços dos policiais gritando: Vó, vó, os moços vieram nos buscar. Vamos voltar para casa. Maria do Carmo, mais frágil após 3 semanas de cativeiro, apenas chorava de alívio, repetindo sem parar: Obrigada, meu Deus, obrigada. 3 homens foram presos na operação, incluindo o tal Pardal, que se revelou ser um homem de meia idade com várias passagens pela polícia por crimes como extorsão e sequestro. Durante o interrogatório, eles confirmaram a versão contada por Manuel e Conceição, admitindo que haviam sequestrado a avó e o neto para pressionar a mãe a pagar suas dívidas. O reencontro de Maria do Carmo e João Vitor com Dona Eulália, de volta em Maceió, foi um momento de pura emoção. A casa na rua Barão de Anadia, que havia permanecido silenciosa por 3 semanas, voltou a ecoar com risadas e conversas. João Vitor, apesar do trauma vivido, demonstrou uma resiliência impressionante, logo voltando a brincar no quintal com sua pipa colorida. Maria do Carmo, embora fisicamente debilitada pela experiência, mostrou uma força interior admirável. Dona Eulália, ela disse na primeira noite de volta, durante todo esse tempo eu sabia que a senhora estava cuidando da nossa casa, esperando a gente voltar. Isso me deu forças para aguentar. Conceição retornou para Maceió alguns dias depois, carregando o peso da culpa por ter colocado a mãe e o filho em perigo, mas também a gratidão por tê-los de volta. Ela decidiu recomeçar a vida na cidade natal, próxima de sua família, e nunca mais se envolveu com pessoas de caráter duvidoso.
Manuel se recuperou completamente dos traumas físicos e psicológicos e, surpreendentemente, a experiência o reconciliou com a família. A briga antiga por questões de herança pareceu insignificante diante da importância de estar próximo dos entes queridos. Ele passou a visitar Maria do Carmo e João Vitor regularmente, tornando-se uma figura presente e protetora na vida de ambos. O caso do desaparecimento da Dona Maria do Carmo e João Vitor se tornou conhecido em todo o estado de Alagoas, não apenas pela dramaticidade dos eventos, mas também pela demonstração de como os laços de amizade e família podem superar os momentos mais difíceis. Dona Eulália se tornou um símbolo de lealdade e esperança, mostrando que, às vezes, é preciso uma comunidade inteira para proteger aqueles que amamos. Anos depois, João Vitor cresceu e se tornou um rapaz responsável, nunca esquecendo da experiência que viveu aos 7 anos, mas também nunca permitindo que ela definisse sua vida. Maria do Carmo viveu até os 85 anos, cercada pelo amor da família e dos amigos, sempre grata pela segunda chance que a vida lhe deu. A história deles se tornou uma lenda no bairro do Farol, contada e recontada como exemplo de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança e a solidariedade humana podem prevalecer. E Dona Eulália, até hoje, quando questionada sobre aquelas 3 semanas angustiantes, simplesmente responde: "Eu sabia que eles iam voltar. Uma comadre sente essas coisas no coração." O pequeno carrinho amarelo de João Vitor, encontrado no caminhão abandonado em Sergipe, foi devolvido ao menino pelos investigadores. Ele guardou o brinquedo por toda a vida, como lembrança não apenas do trauma, mas principalmente da proteção e do amor que sempre o cercaram, mesmo nos momentos mais sombrios.